Boa tarde a todos. Bom, nós iremos dar início, à sessão 2, que é a penúltima sessão do nosso livro, e a gente vai concluir a sessão 3 também hoje, porque é uma sessão bem pequena. Ela vai falar só sobre o uso racional de medicamentos, que é mais ou menos um resumo entre a sessão 1 e a sessão 2. E na próxima aula a gente vai desenvolver uma outra atividade, no caso da segunda-feira, tá bom? Uma atividade nova para vocês aí. Nessa sessão 2, vocês estão me ouvindo? Sim. Turma. Obrigada. Vamos lá. Nessa sessão 2, a gente vai ver as atividades do farmacêutico na assistência da farmácia hospitalar. Nessa sessão, nós iremos observar o quão é importante o farmacêutico dominar o conteúdo de logística, porque é a partir da logística que ele vai conseguir, fazer um serviço de qualidade, que ele vai... O que isso significa? Isso significa... Só um minutinho, só procurando aqui. Isso significa o fato de como ele vai trabalhar a programação, a seleção e a aquisição de medicamentos, para que não haja nem excesso e nem falta de medicamentos e que todos os pacientes sejam atendidos de forma correta e pelo tempo necessário, sem que falte nenhum tipo de medicamento. Nessa sessão também a gente vai ver a importância da divisão de doses, A gente sabe que existem 3 tipos de doses, que é a dose coletiva, a dose individualizada e a dose unitária. A dose coletiva é quando, por exemplo, a enfermaria vai na farmácia e solicita os medicamentos dos prontuários como um todo. Ele vai lá e separa, eu tenho tantos pacientes que utilizam amoxicilina, que estão utilizando dipirona, vai lá e pega um quantitativo X, necessário para aquela quantidade de enfermarias que ele atende. Em relação a esse tipo de prática, está um pouco mais em desuso, por quê? Porque isso leva a um erro, na administração e também na falta do medicamento do paciente na enfermaria. Existe também a dose individualizada. Como é essa dose individualizada? O enfermeiro vai lá na farmácia, conversa com o farmacêutico, mostra o prontuário, diz qual é o medicamento que o paciente vai utilizar, o farmacêutico faz a dispensação, faz a entrega do medicamento e o enfermeiro vai administrar. E existe a dose unitária, que atualmente é o que mais está sendo usado hoje. Por quê? A dose unitária ela é mais segura, e faz com que o paciente tenha um tratamento de qualidade no tempo correto, sem que falte a medicação dele. Como que acontece a dose unitária? Os medicamentos eles são separados por paciente, e não por patologias, por exemplo. Eles são separados por pacientes, eles são etiquetados, e por horário também. Digamos que o paciente tome cefalexina de 6 em 6 horas e dipirona de 6 em 6 horas também. O que o farmacêutico vai fazer? Ele vai pegar o prontuário desse paciente, vai ver o que ele precisa tomar, quais são os horários. Antes de iniciar o tratamento, lógico que vai ter aquela discussão com o prescritor para saber se essa é a melhor linha de tratamento mesmo para o paciente, mais segura. Chegando a uma conclusão, o farmacêutico vai pegar, vai fazer os kits por paciente, por dosagem e por horário de tomadas. E o enfermeiro fica responsável na parte de administração desse medicamento. A gente vai ver tudo isso aqui nessa sessão 2. Bom,
Iniciando aqui, né, já chega falando para vocês que a assistência farmacêutica ela tem as suas peculiaridades, suas características peculiares, né, onde ela forma um complexo fundamental que o hospital tem, e esse complexo ele tem a obrigação e o objetivo de atingir os melhores níveis de atendimento da necessidade da saúde da população, né? Ou seja, a farmácia hospitalar ela é extremamente responsável pelo tratamento do paciente. Por quê? Porque se nós fazemos um bom trabalho dentro da farmácia hospitalar, nós poderemos assegurar, né, que esse paciente poderá fazer o tratamento correto, pelo período correto, de forma correta, sem que haja nenhuma deficiência durante esse processo. Existem muitos aspectos logísticos, né, que foi o que eu falei também no início da aula, que esses aspectos logísticos, eles são de extrema importância, porque eles envolvem todo o ciclo de aquisição do medicamento. Quanto medicamento você vai ter que adquirir, quanto medicamento você vai precisar para um mês, para 2 meses, para um ano, né? Que esse procedimento você faz quando você está atuando na programação. A logística ela é de extrema importância exatamente para evitar, né, o desabastecimento no hospital. É importante para evitar que falte a medicação para o paciente. E o que é a logística? Né, o conceito de logística nada mais é do que parte do processo de cadeia de suprimento que planeja, implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo de estocagem de bens, de serviços, de informações relacionadas do ponto de origem ao ponto de consumo, visando atender às necessidades dos consumidores. Então, é tudo que a gente falou até agora. Logística é exatamente o processo de você atuar numa metodologia em que satisfaça, né, as necessidades dos consumidores. Como a gente está falando de farmácia hospitalar, as necessidades dos pacientes, né, fazendo com que todos esses pacientes tenham o tratamento adequado por um período adequado. Algumas atividades, né, são essenciais atividades do farmacêutico na farmácia hospitalar. Quais são essas atividades? Essas atividades, elas são compostas por logística de medicamentos, né, que a gente já falou. Quais são essas logísticas, professora? Transporte, né, o tempo que esse medicamento vai demorar para chegar na minha farmácia, qualidade do medicamento, né, como que está sendo feita a operação dessa logística, como que esse medicamento vai chegar, ele vai estar disponível a tempo para o meu paciente, e informações como, por exemplo, rastreamento, né? Onde esse medicamento já está, onde está o meu pedido, está chegando, falta quanto tempo para chegar, tudo isso é importante fazer o acompanhamento, né? Para que a gente tenha noção do tempo de reposição que temos que fazer, né? Nesse processo. É necessário também que exista um suporte de informações ao processo decisório. O que isso significa? Isso significa que não é só você, farmacêutico, chegar e dizer que tem que comprar X quantidade de medicamento. Antes disso, nós temos que fazer todo aquele processo que nós aprendemos no início das nossas aulas, que quando aprendemos lá na seleção, programação, aquisição, principalmente seleção e programação, né? Aqui, quando ele fala de suporte de informações, nós precisamos saber o quanto de medicamento tem sido solicitado, o quanto de medicamento nós ainda temos, tudo isso são informações importantes para que você consiga fazer uma boa seleção e uma boa programação de medicamentos quando for fazer o pedido, né, dos medicamentos e correlatos para a sua farmácia do hospital.
geralmente a gente adota um sistema de informação, né, para fazer todo esse processo. Como assim, professora? Um sistema automatizado, né? Digamos que a farmácia hospitalar de vocês, que vocês atuam, ela tem um sistema onde lá vocês vão colocar todas as informações, né, do último pedido, quantas caixas de azitromicina foram solicitadas, quantas vieram, né, quantas chegaram em um bom estado, quantas serão utilizadas, quantas irão para a enfermaria, quantas irão para a farmácia de posto, né? Então, tudo isso deve ser sistematizado e anexado às informações desse sistema. Aqui é o que eu iniciei falando para vocês, né, sobre doses, sobre tipos de doses, que são a dose coletiva, a dose individualizada e a dose unitária. A dose coletiva, ela é um sistema, como eu já falei para vocês, que atende a um pedido por uma unidade solicitante, tá? Então, ela não está relacionada diretamente com o paciente específico, né? Ela foi solicitada por uma unidade, por um setor, né? Daquela demanda de medicamentos. Tá aqui, ó. Ela não é realizada em nome dos pacientes. As requisições são feitas em nome dos setores, o que torna a farmácia um mero fornecedor de medicamentos, o que aumenta a possibilidade de erros de administração e de medicamentos e de perdas, né? Por quê? Porque a partir do momento que você, farmacêutico, gestor, fornece uma quantidade X de medicamento para um setor, você ficará com uma carência daquele tipo de medicamento na sua farmácia. Na verdade, esse tipo de dose coletiva é um tipo de prática que tem sido cada vez menos utilizada, né? Exatamente por isso. Porque o farmacêutico ele tem que priorizar, principalmente se tratando do farmacêutico gestor, ele tem que priorizar, né, a economia do hospital. Aquele hospital, independente de ser particular, ou de ser privado ou público, o farmacêutico gestor ele tem total responsabilidade para tentar economizar o mínimo de perdas possível. E aqui nós temos também a dose individualizada, né, que ela é caracterizada pelo recebimento das solicitações de medicamentos por meio de prescrição sem esquema posológico rígido. Então, digamos que a enfermeira ou o responsável por ir buscar essa medicação na farmácia, ele chegue, né, com o prontuário, com a prescrição lá, e dizer, ó, paciente X vai receber medicamento Y e eu vim buscar. E aí não tem um esquema posológico, né? Quantas vezes esse paciente vai utilizar, qual é a dosagem correta, enfim, todos esses dados que são extremamente importantes para que a gente evite, né, um erro na dispensação, um erro na administração do produto também, do medicamento também. Essa forma de dispensação, ela reduz a quantidade de perdas, garante maior qualidade, porém, ela não garante que o paciente vai receber a dose adequada. Então, é um risco ainda, né, para o paciente. Só aceitar aqui o colega de vocês. E um procedimento que está sendo muito utilizado hoje em dia é o sistema de dose unitária, que é caracterizado pela dispensação de acordo com a prescrição médica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o medicamento ele é separado baseado no paciente, na dose que o paciente toma, em quantas vezes por dia aquele paciente vai tomar, né? Então, cada dose ela vai estar separada para cada paciente, determinando o horário que ele vai tomar.
Por isso que o nome é dose unitária. E a gente tem a portaria que regulamenta isso, que é a portaria do Ministério da Saúde 4283 de 2010, que ela regulamenta as ações e serviços do âmbito da farmácia hospitalar, onde recomenda a adoção de indicadores de gestão e logística. Por quê? Isso acontece exatamente para evitar que o hospital tenha percas, né, prejuízos e percas com estragos de medicação, ou com medicação em excesso, ou com medicação que falta, enfim, são esses transtornos que a gente já conhece, já debateu muito aqui durante as nossas aulas. Esse processo logístico, ele visa garantir várias coisas importantes na saúde do paciente. O que são essas coisas, professora? Quais são esses objetivos que essa logística quer garantir? Uma contínua oferta de serviços à saúde, uma oferta de serviço de qualidade, principalmente, redução de custos aquisitivos, realização de manutenção de estoques, um dos pontos muito importantes, né? Porque quando você economiza, quando você reduz os custos e diminui as perdas daquele estabelecimento, hospital, né? No nosso caso, você vai ter fundos, você vai ter recursos para investir em coisas, né, que você talvez não poderia investir caso tivesse muita perca e custos muito altos. Rotatividade de estoques, né? Então a gente vai evitar que tenhamos percas quando nós falamos em validade, né? Então, se eu tenho uma logística boa, eu vou evitar que os meus medicamentos vençam, né, na minha prateleira. Como a minha logística é muito boa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que todos os meus medicamentos que estão chegando com a data de validade mais próximas ao vencimento, eu vou fazer com que esse medicamento saia primeiro, seja administrado primeiro. E assim eu já diminuo as percas, né, no meu estoque. Eu vou ter uma rotatividade de estoque muito boa, que isso garante, sim, a qualidade, principalmente a qualidade no atendimento ao paciente, né, evitando que assim ele fique sem o medicamento dele, porque às vezes tem uma grande quantidade de medicamento, mas quando você vai olhar, medicamento tudo pré-vencido. Por quê? Porque foram chegando novos estoques, novos medicamentos, e esses medicamentos que já tinham, eles iam ficando para trás. Os novos você ia estocando na frente e vai liberando os novos, e os mais antigos vão ficando para trás. Consequentemente, eles correm o risco de vencer e continuar ali para administração, né, no paciente. Qualidade dos materiais também, exatamente por causa desse cuidado na logística. Bom relacionamento com os fornecedores, né? Porque se você tem uma boa logística, consequentemente você vai ter um bom relacionamento com os fornecedores, porque você vai comprar de forma adequada, então você não vai ter muito prejuízo, não vai ter muita perca, vai acabar que vai estar sempre com um bom planejamento às vistas. Controles cadastrais e conhecimento de mercado nos fornecedores, né? Isso é óbvio, está totalmente relacionado com um bom relacionamento aos fornecedores. Obtenção máximo de retorno. Por quê? Porque se eu tenho uma boa logística, obviamente que eu vou ter um bom retorno, né, na qualidade do meu atendimento. Centralização dos controles com descentralização das atividades. Isso também é muito importante, porque a gente, quando você, gestor farmacêutico, tem uma boa centralização e tem uma boa logística, você acaba
né, que tem o controle de toda aquela situação, de todas as atividades desenvolvidas dentro da farmácia ou relacionadas à farmácia. E padronização de uso dos materiais, que isso também é muito importante, porque quando você padroniza principalmente os procedimentos que são operacionais dentro da sua farmácia, você garante a qualidade, né, do atendimento ao seu paciente. Existem algumas etapas, né, que precisam, o farmacêutico ele precisa participar para que ele consiga fazer uma boa logística durante o seu procedimento dentro da farmácia, durante as suas atividades técnicas dentro da farmácia. Quais são esses procedimentos? Quais são essas etapas? Padronização, né? Ele tem que saber padronizar tudo o que for realizado, principalmente quando a gente fala de procedimento. Parecer técnico, ele precisa estar preparado para agir, para dar esse parecer. Qualificação de fornecedores, então, tanto os fornecedores quanto o pessoal que trabalha juntamente com esse farmacêutico, eles precisam estar sempre se qualificando, né, para que eles estejam aptos a trabalhar nesse ambiente. Variações sazonais, o que significa? Significa nos picos, né? Por exemplo, existem épocas em que eu tenho pacientes com sintomas mais graves de gripe, outras épocas em que eu tenho paciente com viroses, outras épocas que eu tenho paciente com outro tipo de doença. Então, quando a gente fala de sazonalidade, a gente fala de períodos, né, de períodos em que uma doença X ela é caracterizada como mais evidente, né? Especificação, visita técnica e a análise de histórico de consumo. Isso sempre. A visita técnica ela é de extrema importância, porque você, farmacêutico gestor, sempre vai precisar de uma avaliação, né? Não adianta você fazer todo o serviço bonitinho se não vai ter alguém para olhar o seu serviço e para dizer se está certo ou em que você pode melhorar. Análise de estoque de consumo, isso é ótimo, isso nada mais é do que um inventário, né? Que a gente, inclusive, já até falou aqui em uma das nossas aulas, que é exatamente analisar todo o estoque que você tem, tentar observar quais são os medicamentos que mais saem, quais os que menos saem, né? E isso facilita muito quando você for fazer sua seleção e sua programação, para que você faça um procedimento de qualidade. Dentro do âmbito da assistência farmacêutica no hospital, existem alguns procedimentos, existem algumas áreas. Não é só a farmácia de dispensação, né? A gente tem a logística farmacêutica, que a gente falou até agora. A gente tem a área de manipulação. Essa área de manipulação ela é essencial, principalmente para os pacientes que nós trabalhamos com nutrição parenteral, né? Porque aqui na manipulação a gente consegue preparar essa medicação adequada para esse tipo de paciente. A gente tem o controle de qualidade dentro desse hospital, porque se a gente tem a manipulação, obrigatoriamente a gente tem que ter o controle de qualidade da matéria-prima que chega, do medicamento que chega, e nós devemos ter salas separadas para cada tipo. Se eu vou testar ou manipular o antibiótico, eu tenho que ter uma sala adequada para o antibiótico. Se eu vou manipular um tipo de hormônio, eu tenho que ter uma sala preparada especificamente para essa manipulação desse hormônio. Se eu vou manipular um psicotrópico, eu tenho que ter um espaço adequado para essa manipulação. Atenção farmacêutica e farmácia clínica. Percebam que elas estão uma do lado da outra, né? E
mesmo conectadas. Por quê? Porque a atenção farmacêutica é aquela assistência que você fornece ao seu paciente, é aquele acompanhamento farmacoterapêutico, é o estudo da vida daquele paciente, da saúde do paciente. E a farmácia clínica, ela está inserida dentro da atenção farmacêutica, ela é uma das áreas, uma das atividades da atenção farmacêutica, por isso que elas estão aqui bem pertinho conectadas uma da outra. Então, dentro de um hospital, vocês percebam que a gente precisa mais de um farmacêutico para trabalhar, porque a gente tem várias áreas dentro de um hospital, várias atividades, e um único profissional, infelizmente, ele não dá, ou felizmente, né? Porque daí abre mais campos para a gente. Ele não dá conta de todas essas áreas, porque ele precisa estar focado. O farmacêutico da manipulação e da garantia de qualidade, dificilmente ele vai conseguir trabalhar na logística, né? Dificilmente. Primeiro porque a área de manipulação e garantia de qualidade, elas andam também juntas, porque eu preciso testar a qualidade da minha matéria-prima, se aquela matéria-prima ela corresponde mesmo às características, né, que elas vêm apresentadas no rótulo, como característica físico-química, pH, tudo isso a gente tem que testar quando chega a medicação. E o farmacêutico da atenção farmacêutica e farmácia clínica, né, querendo ou não, elas andam juntas, de mão dadas, ele não vai conseguir manipular ou participar da logística, porque ele precisa estar focado na vida do paciente, ele precisa estar focado naquele tratamento, né? No tratamento e no acompanhamento daquele paciente. Então, a gente tem aí muitas áreas e muitas ações além da logística dentro de um hospital. Ó, aqui eu já comecei falando para vocês, né, do setor de manipulação, que é uma das áreas muito importantes dentro de um hospital, porque é um setor de produção de medicamentos, né? Qual é o objetivo desse setor? Nada mais é do que oferecer aos pacientes medicamentos seguros e de alta qualidade, voltados para a necessidade específica desse paciente, né? Além de que, dentro da farmácia de manipulação, a gente pode desenvolver fórmulas e produtos, né, que sejam voltados para um interesse estratégico e econômico, né? Porque querendo ou não, quando a gente faz a manipulação do medicamento, você economiza nos gastos, né, da tua farmácia, do teu hospital. E a farmácia de manipulação, na verdade, todo estabelecimento que requer que tenha uma farmácia de manipulação, ou hospital, ou a farmácia em si, ela precisa obedecer a RDC 67 de 2007, né, que ela se refere às boas práticas de manipulação, né? Como assim? Ela fala das áreas administrativas, fala como deve ser feito o armazenamento, como deve ser feito o controle de qualidade, dispensação, e cada setor desse deve ter as salas exclusivas, principalmente pesagem e manipulação. Uma parte muito importante da manipulação é saber que ela não pode ter uma conexão direta com o estabelecimento, por exemplo, com o hospital. A farmácia de manipulação, ela precisa estar separada, mesmo que ela seja integrante do hospital, faz parte do hospital, mas ela precisa ser separada, em um ambiente separado. Por quê? Porque quando a gente fala de manipulação de medicamentos, a gente tem que ter um cuidado maior ainda, né? E o fluxo, não pode haver fluxo de pessoas, somente do pessoal que está preparado e habilitado para trabalhar na farmácia de manipulação. Só para você ter ideia de como funciona
a farmácia de manipulação, para você entrar na farmácia, você precisa se paramentar por completo. Né? Você tem a área de vestimentas, você tem a área de paramentação, onde nessa sala que ela fica antes da entrada da área de manipulação, nessa sala você vai colocar o propé, que é aquela proteçãozinha de sapato que a gente utiliza numa sala cirúrgica. Por quê? A gente vai utilizar jaleco limpo, touca, máscara, luva, todo paramentado mesmo por completo. Por quê, gente? Porque quando a gente entra na área de manipulação, nós estamos entrando em uma área estéril, né? Então não pode ter nenhum tipo de contaminação. E cada setor é separado do outro. Por quê, professora? Porque não pode haver contaminação das substâncias. A gente chama esse tipo de contaminação de contaminação cruzada, que é quando por algum motivo aquela substância ela foi contaminada. Área de pesagem, área de recebimento de matéria-prima, ela fica toda aberta para a área externa, para a área de fora. Nada vai entrar na parte de manipulação que não seja feito todo o procedimento de controle de qualidade e armazenamento e quarentena. Uma matéria-prima, para ela entrar dentro de uma farmácia, ela precisa passar por um processo de quarentena também. Né? E dentro desse processo de quarentena, ela vai passar por esses processos de controle de qualidade. Temperatura, pH, estabilidade, controles físico-químicos, tudo isso a gente tem que fazer com a matéria-prima. Existem salas específicas para cada tipo de medicamento. Existem as salas onde a gente vai preparar os xaropes, salas onde a gente vai preparar as cápsulas, salas onde a gente vai preparar os comprimidos, salas onde a gente vai preparar os sachês. Cada tipo de medicamento, apresentação de medicamento, ela vai ser manipulada em uma sala diferente, em um setor diferente, né? E existem especificidades também, como os medicamentos quimioterápicos, medicamentos antibióticos e hormônios. Esses tipos de medicamento, exclusivamente esses tipos de medicamentos, eles precisam de uma sala diferenciada. É aquele tipo de sala que você entra por uma porta, depois que você fecha a porta que você entrou inicial, é que você abre a sala de manipulação. Ou seja, ela tem uma vedação, uma proteção especial para esse tipo. Por quê? Porque são fórmulas que têm uma facilidade muito grande na perca da estabilidade. Então, o procedimento e o local de manipulação desse tipo de fórmula é bem mais rigoroso do que os outros medicamentos. Bom, até trouxe aqui para vocês, para eu ler sobre o que está escrito na RDC 7/2007 sobre esses medicamentos. No caso de antibióticos, hormônios e medicamentos citostáticos, né? As farmácias devem possuir salas exclusivas, pressão negativa para proteger o manipulador e o meio ambiente. Que essa pressão negativa é exatamente esse espaçozinho entre uma porta e outra. Eu não consigo abrir a porta da minha sala de manipulação se eu não fechar a do corredor. Né? Então, eu entro, à medida que eu entro, eu fecho a porta do corredor e depois eu abro a porta da sala de manipulação. É como se fossem duas camadas. Né? Tem a camada do corredor e aí tem a camada interna. Então, ela tem uma pressão negativa. Uma porta só consegue abrir se a outra estiver fechada. Exatamente para garantir a segurança de quem está manipulando e do meio ambiente onde vai ser manipulada essa substância, né? Cada sala dessa tem que ter uma anticâmara,
né, que é para assegurar, né, aquele ambiente, que aquele ambiente não vai ter micro-organismo nenhum. O farmacêutico que vai estar manipulando essa forma, ele precisa estar devidamente paramentado, como eu já falei, ele não pode, na verdade, navegar em nenhuma dessas áreas sem estar devidamente paramentado. Medicamentos citostáticos, né, eles servem para terapia antineoplásica, então eles necessitam de uma área de paramentação e cabine de segurança biológica. Essa cabine, ela é bem parecida com a cabine que vocês utilizam nas aulas de química, né, onde vocês têm aquela cabinezinha que ela tem um vidro na frente, onde vocês pegam as substâncias mais tóxicas, né? Que vocês ligam a exaustão e pegam as substâncias mais tóxicas. Esse tipo de medicamento, eles são manipulados dentro dessas cabines. Manipulados, envasados, né? Quando a gente fala de envasar, a gente está falando de colocar na embalagem, tipo no frasco, no blister, né? Então, quando vocês ouvirem a expressão envasar, vocês estão ouvindo a expressão de que embalagem, qual embalagem esse medicamento vai, qual a embalagem adequada para esse tipo de medicamento. No caso dos medicamentos radiofármacos, né, eles devem atender os requisitos nos parâmetros de instalação e funcionamento, considerando todos os aspectos de radioproteção, limpeza e esterilidade. O farmacêutico ele deve atender todas as atribuições contidas na resolução do Conselho Federal de Farmácia 486 de 2008, que fala exatamente da habilidade que o profissional tem que ter para fazer esse tipo de medicação, para manipular esse tipo de medicação, e perpassam por responsabilidade da aquisição no controle de consumo de insumos, preparação e fracionamento de doses, né? Então, vocês conseguem perceber que são procedimentos bem rigorosos nesses medicamentos específicos. E tem a nutrição parenteral, né, que ele é utilizado em condições específicas, né, com a esterilidade, né, com todos os cuidados específicos e seguindo também a portaria do Ministério da Saúde 272 de 98. O farmacêutico, ele é o profissional responsável pela avaliação, prescrição, manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte da nutrição parenteral. Então, essa imagem que vocês estão vendo nada mais é do que um farmacêutico devidamente paramentado para produzir um medicamento, né, de nutrição parenteral, até porque o paciente que utiliza esse tipo de tratamento é um paciente que está em um quadro extremamente delicado, então ele requer muito cuidado. Independente da situação, todas as manipulações elas precisam ser cuidadosamente manipuladas, né, para garantir a segurança do uso e garantir a qualidade de saúde do nosso paciente. Em especial, essas três manipulações que a gente comentou agora no final. Existem na farmácia hospitalar ações intersetoriais. Essas ações intersetoriais elas servem para organizar toda a prática de saúde, né, fazendo com que haja uma intervenção de acordo com os problemas, né, por meio de conceito epidemiológico, né, por meio de ações promocionais, preventivas e curativas. E essas intervenções, elas acontecem de uma forma operacional, né? Essas intervenções, intervenções intersetoriais são de extrema importância para reorganizar toda a estrutura do hospital, né? Tudo que acontece ali dentro do hospital, principalmente quando é voltado para o medicamento, que é o foco, né, de um hospital para garantir a qualidade de saúde desse paciente. Existem
dentro dessas ações intersetoriais, tem a intersetorialidade, que nada mais é do que uma estratégia integral das ações de saúde, cujo objetivo é fazer com que as ações de saúde e ambiente se efetivem e os resultados operados sejam alcançados. Então, a partir dessas ações, a gente tem uma reorganização, a gente tem uma organização de todas as atividades voltadas em torno do paciente, principalmente quando a gente fala na qualidade de vida dele. Bom, e para implantar, né, esse processo de garantia de qualidade, é necessário que a gente faça procedimento como medir, avaliar, manter e melhorar a qualidade de serviço. Né? E a gente, para que isso aconteça, a gente precisa passar, né? Precisa contemplar essas etapas, que é a identificação e avaliação do problema, elaboração de planos de ação para corrigir as deficiências, implementação de soluções, monitoramento e documentação de resultados. Gente, assim, mesmo que a farmácia esteja às mil maravilhas, que todos os setores da farmácia hospitalar estejam a mil maravilhas, mesmo assim, sempre o farmacêutico ele precisa estar inovando, ele precisa estar procurando quais são as deficiências daquele setor, né? Ele precisa corrigir essas deficiências, precisa montar planos de ação para corrigir essas deficiências e assim aprimorar todo o processo da farmácia hospitalar. Existem hospitais, principalmente os particulares, que eles vão em busca de um título que a gente conhece como acreditação. Esse título de acreditação ele acontece através de equipes, né, de fiscais, na verdade, responsáveis, né, por uma empresa terceirizada que faz toda a fiscalização do hospital, vai analisar todos os parâmetros existentes em resoluções para hospitais. E se o hospital se enquadrar em todas essas resoluções de padrão de qualidade, ele ganha um certificado de acreditação. E um hospital com esse certificado de acreditação faz o quê? Ele ganha a confiança dos pacientes. Porque se ele está acreditado por uma empresa hospitalar, uma empresa que avalia, que fiscaliza a qualidade de um hospital, então isso significa que ele tem uma eficiência muito boa, né? E que o hospital ele tem um alto padrão de qualidade. Isso dá confiança para todos os pacientes, isso dá confiança para todos os profissionais que estão ali trabalhando e de uma certa forma até incentiva toda a equipe, né? Então é um certificado muito importante para um estabelecimento como um hospital, esse certificado de acreditação. Ele pode ser feito anualmente, né? O próprio hospital, o dono, o administrador do hospital solicita, né, que contrata essas empresas responsáveis por fazer esse tipo de análise. Eles contratam as empresas e essa empresa vai ao hospital e faz todo a fiscalização. Se houver alguma irregularidade, a empresa notifica e dá um prazo para o hospital se regularizar, né? Colocar as coisas em ordens e então ele volta se tiver tudo em ordem, garantindo a qualidade do paciente, a segurança e qualidade de vida do paciente, então eles emitem um certificado de acreditação. Aqui a gente já falou, né, falando das relações intersetoriais, que ela engloba a atividade do farmacêutico para trabalhar na logística, facilitando a organização de todos os funcionamentos dentro do hospital, principalmente no que é voltado para o medicamento. Aqui
Deixa eu só... Alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte de atividades farmacêuticas dentro do hospital? Não. Tudo certo, né? Até agora tá. Tá. Então, a gente vai passar aqui para a última parte, que é falar sobre o uso racional de medicamentos, que nada mais é do que um resumo de tudo que a gente viu na unidade 1, aliás, na seção 1 e na seção 2 dessa unidade 4 da assistência farmacêutica. Tudo que a gente falou até aqui, está voltado diretamente para o uso racional de medicamento e para a qualidade de vida do paciente. Mesmo que você fale de gestão, quando você aplica o ponto de vista de economia do Estado, o ponto de vista de minimizar os estragos, minimizar as percas em medicamentos, em produtos hospitalares, por exemplo, que foi a nossa unidade 4, a gente está falando, né, de qualidade de vida do paciente. Por quê? Qual é o principal objetivo de tudo isso? Assegurar que esse paciente tenha o seu tratamento em dias, que ele faça o tratamento corretamente, evitando o uso indiscriminado de medicamentos, né? Que nada mais é do que o uso racional de medicamentos. Bom, e o uso racional de medicamentos, ele fez com que fosse elaborar várias políticas que a gente viu, inclusive, na nossa primeira unidade, né? Políticas nacionais de medicamentos, políticas da assistência farmacêutica, e assim foram surgindo todas as políticas, né, voltadas para a saúde. Que o que diz aqui? As políticas de medicamento possuem como um dos seus elementos-chave o uso racional de medicamentos, tá? Então, independente da área que você vai seguir, você, farmacêutico, precisa estar pelo menos um pouco inteirado no que é medicamento e suas políticas voltadas, e principalmente saber orientar um paciente quanto ao uso racional. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, entende-se que há uso racional de medicamentos quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas. Então, assim, não adianta, o que ele está dizendo aqui? Não adianta eu querer administrar um medicamento no meu paciente se ele não tem a condição clínica necessária para receber aquele medicamento. Um paciente que não esteja gripado, por exemplo, né? Vamos usar aqui um exemplo bem clássico. O paciente ele não está gripado, mas ele vai tomar um antigripal para não gripar. Pode? Não pode. Por quê? Porque o antigripal, teoricamente, ele não vai evitar que o paciente gripe, né? Se o paciente for um paciente alérgico, for um paciente propício, for um paciente de imunidade baixa, aí a gente tem que trabalhar outros métodos, né, que melhorem a imunidade desse paciente. Por exemplo, um estimulador de imunidade, né, que a gente tem muitos no mercado, como caloba, como imunoglucan, né, que são fórmulas de polivitamínicos que podem melhorar a qualidade de vida do paciente, aumentando a imunidade. Isso sim vai ajudar o paciente. Agora, ele tomar a medicação sem estar necessitando do uso da medicação, isso pode levar ao uso irracional do medicamento e pode fazer com que esse paciente tenha efeitos colaterais mais fortes do que outros pacientes que realmente poderiam estar precisando
né, do uso dessas medicações. Em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. Né? Isso é um conceito do uso racional voltado, né, para o paciente que a OMS nos traz. O uso racional, ele perpassa, né, por vários desenvolvimentos. Quais são esses desenvolvimentos? Que, inclusive, a gente já estudou todos aqui. Estratégia de seleção, construção de formulários terapêuticos, gerenciamento adequado de serviços farmacêuticos, dispensação, uso apropriado de medicamentos, ações da farmacovigilância, que isso é de extrema importância para avaliar o medicamento, né? Avaliar como esse medicamento está sendo administrado, se há algum tipo de intoxicação ou não com essa substância. Educação continuada, né? Ou seja, os profissionais de saúde, eles precisam estar sempre em dias com as suas habilidades. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o profissional da saúde, ele nunca pode parar de estudar. Ele tem sempre que estar estudando. Ah, professora, mas quer dizer que eu vou formar e vou continuar estudando? Vai. A sua vida inteira vai ser estudar, se você quiser ser um bom profissional. Né? Porque você precisa estar habilitado para passar a informação para o paciente, você precisa estar habilitado para atender um paciente, você precisa estar habilitado para fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, por exemplo. Né? Não tem como fazer um acompanhamento desse sem você estudar, porque você precisa saber interação medicamentosa, interação alimento-medicamento, superdosagem, dosagem mínimas, reações adversas, tudo que um medicamento ele pode causar. Então, você tem que estar por dentro de tudo, principalmente agora que muita coisa, né, vem mudando, muita coisa vem se renovando, já existem aí várias portarias, essa pandemia que nós estamos vivendo, por exemplo, a princípio era um protocolo, agora já estão querendo trocar o protocolo de tratamento, então assim, nós devemos estar o tempo todo habilitados e em dias com nossos estudos e com nossas pesquisas para que a gente seja um bom profissional e consiga, né, passar as informações necessárias aos nossos pacientes. A gente tem que saber informar também sobre os riscos relacionados à automedicação, interrupção e troca de medicamento prescrito, principalmente quando se trata de medicamentos antibióticos. Nós sabemos que existe uma importância enorme do paciente completar o seu tratamento. Por mais que o paciente se sinta melhor depois de tomar 2, 3 dias de um antibiótico, se o tratamento dele for 7 dias, ele precisa completar os 7 dias sem interromper. Porque vocês, como futuros farmacêuticos, né, vocês sabem que a interrupção de um tratamento com antibiótico, por exemplo, pode trazer o que para o paciente? Resistência bacteriana. Aquela bactéria que ele achava que tinha matado com aqueles dias de tratamento em que ele começou a se sentir melhor, onde ele não sentiu mais os sintomas, o que aconteceu? O medicamento começou a combater, né, a bactéria, começou a inibir a atividade bacteriana e de repente ele parou. Se ele parou de sentir os sintomas, foi porque o medicamento começou a combater a bactéria, mas não quer dizer que aquela bactéria esteja, né, ali mortinha. E o paciente leigo, né, não sabe, acha que porque não está sentindo nada já pode parar de tomar a medicação, ele para. O que vai acontecer? Aquela bactéria que estava ali adormecendo para parar a sua atividade, ela vai acordar. E quando ela acordar, quando ela despertar, ela vai acordar mais forte. Quando esse paciente for tomar essa medicação de novo, já não vai ser suficiente para combater essa bactéria. Ele já vai precisar de um antibiótico bem mais forte. Então, é muito importante
a informação do paciente em relação aos seus tratamentos. É tratamento de 30 dias? Pois vamos completar os 30 dias. Mesmo que melhore, eu não estou sentindo mais nada, tenho que continuar? Sim, você precisa continuar o seu tratamento. É igual medicamento de verme, por exemplo, parasitose, né, que muitos pacientes tomam e acham que não precisam repetir a dose de segurança. Se é dose de segurança, é importante que o paciente repita, né, com 7 dias ou 15 dias, depende do tipo de parasitose. Por quê? Porque aquela dose de segurança vai fazer com que o paciente fique mais resguardado em caso de uma retroinfecção, né? Em caso de uma renovação de infecção. Então, interrupção do tratamento é muito perigoso. Trocar o medicamento também por conta própria é mais perigoso ainda, né? Porque digamos que o paciente passou um tipo de anti-inflamatório com o paciente. Porque ele tem que tomar 6 dias esse tratamento, fazer 6 dias de tratamento com esse anti-inflamatório X. Mas não está servindo de nada, eu vou trocar por minha conta. Jamais. Paciente desse chegar para você, a primeira coisa que você tem que fazer, não, você não pode trocar seu medicamento, você só pode trocar seu medicamento se o seu médico orientar você a trocar. Você, como farmacêutico, pode entrar em contato com o prescritor, relatar toda a dificuldade do paciente, que ele não teve melhoras, né, que ele não está conseguindo um resultado terapêutico positivo, e então você e o prescritor podem sim trocar uma ideia e ver a solução melhor para esse paciente, mas é importante que ele saiba que ele sozinho não pode fazer isso, tá? Sem a orientação de um profissional habilitado, no caso de um farmacêutico. Farmaceuticalização. O que isso quer dizer? Ele é caracterizado por transformações nas condições humanas, recursos e capacidades e oportunidades na intervenção farmacêutica. Farmaceuticalização nada mais é do que aquele processo em que um cliente, um paciente de vocês chega na farmácia de vocês, no estabelecimento, e lá ele diz assim: minha vizinha estava com o mesmo sintoma que eu, tomou medicamento X e melhorou. Eu vim comprar esse medicamento porque é bom para isso que eu estou sentindo. Então, assim, as pessoas, em sua grande maioria, né, elas não levam em consideração o fato de que cada paciente tem suas individualidades, né? Então, eles acabam fazendo esse processo de farmaceuticalização. Por serem leigos, eles acham que os medicamentos de outros pacientes podem servir para eles, né? Então, cabe ao farmacêutico explicar que isso não é uma prática segura para esse paciente e que cada paciente tem sua particularidade, né? Para evitar exatamente essa prática. E quando a gente promove o uso racional dos medicamentos, a gente traz segurança e qualidade de vida para os pacientes, né? A gente traz qualidade, custo, benefício também. Por quê? Qualidade, custo, benefício, professora? Sim, porque se o paciente ele não utiliza medicamento que não vai precisar, o que vai acontecer? Ele não vai comprar, não vai fazer a aquisição desse medicamento. Ele só vai fazer a aquisição do medicamento em que ele vai realmente precisar, né? Então, a importância da promoção do uso racional também gera esse tipo de conforto para o paciente. Por isso, nós, como farmacêuticos, devemos sempre estarmos informados, bem informados e nos atualizando o tempo todo para que a gente consiga passar as informações corretas para os nossos pacientes. Para que as intervenções voltadas para a promoção ao uso racional de medicamentos tenham êxito, necessita-se identificar problemas relacionados ao medicamento ou ao uso racional. Como é o caso de polifarmácia. O que é uma polifarmácia? Polifarmácia, gente, nada mais é do que aqueles pacientes que são polimedicados, né? Aquele paciente que toma mais de 3, 4 medicamentos,
A gente chama esse tipo de paciente polimedicado. Esse paciente, principalmente sendo idoso, ele corre um alto risco de intoxicação por medicamentos se ele não for orientado de forma correta. Por quê? Ele pode tomar o medicamento mais de uma vez por dia, tomar o mesmo medicamento repetidamente, ele pode deixar de tomar um medicamento achando que tomou, tomar outro em excesso e assim sucessivamente. Então, há uma importância muito grande nessa atividade, exatamente por isso, porque você vai trazer esses pacientes polimedicados e vai conseguir fazer um planejamento para que ele consiga, né, fazer todo o seu tratamento de forma correta. Quando você faz essa análise das medicações, você pode até identificar medicamentos em que o paciente não teria necessidade de estar utilizando, né? Ou, às vezes ele está utilizando 2 medicamentos que têm a mesma finalidade terapêutica. Então, por que a gente, por que o meu paciente vai utilizar esse medicamento que tem a mesma finalidade terapêutica, se ele pode utilizar só um desses medicamentos? Lógico que tudo, né, toda intervenção que você for fazer relacionada a isso, você precisa estar em contato com o prescritor para analisar direitinho, porque ali você está salvando, né, uma vida, você está envolvendo uma vida, você precisa estudar direitinho todo o processo, né? Mas é necessário que faça uma análise de tudo, todo esse processo que você vai fazer para melhorar o paciente. As intervenções com ótimos resultados na promoção de saúde no uso racional. O que acontece? Realização de cursos da farmacoterapia, nos programas de estudos universitários, baseados em problemas concretos, educação continuada e profissional de saúde da população. Isso aqui nada mais é, gente, do que a especialização que vocês podem, né, fazer paralelo ao aprendizado de vocês. Professora, eu não quero seguir esse ramo de farmácia clínica. Eu tenho que fazer esse curso? É essencial. Por quê? Porque todos os profissionais farmacêuticos, eles precisam impreterivelmente estar por dentro de qualquer tipo de farmacoterapia. Mesmo que ele não vá atuar nessa área, é importante que ele esteja por dentro de como tudo acontece. Essa estratégia, né, essa postura é essencial para que você esteja preparado para enfrentar qualquer tipo de situação, principalmente uma situação em que nós estamos vivendo hoje, né, onde muitos pacientes leem muita coisa na internet, pesquisam muita coisa, leem muita coisa, então você precisa estar preparado e afiado para passar informações fidedignas e verídicas a esses pacientes quando o assunto for tratamento, né? O tratamento da pandemia como essa, você precisa estar clinicamente preparado, farmacoterapicamente preparado para orientar os seus pacientes. Ó, aqui são algumas ações sugeridas para o uso racional de medicamentos. O que todos os profissionais devem fazer? Em relação aos estudos realizados, né, existem 6 estudos que não apresentam nenhuma sugestão, 10 estudos que me apresentam ações educativas voltadas à comunidade, 11 estudos que me apresentam ações educativas para profissionais,
Realização de estudos de utilização de medicamentos, 6 estudos. Fiscalização, legislação e acesso à organização e serviços de qualidade de saúde, 4 estudos cada um. Em estudos médicos feitos, né, existem 21 estudos que não apresentam nenhuma sugestão. Seleção para prescrição de medicamentos, 4. Informação e orientação a usuários, 2 estudos. E aqui estão os estudos apresentados pelo farmacêutico, tá? Por farmacêuticos. Nenhuma sugestão em casos de 19 estudos. Ações educativas individuais ou coletivas, 3 estudos. Envolvimento de programa de uso racional de medicamentos, 2. E atuação ativa na dispensação, 2 estudos. Né? Então, aqui são estudos baseados, né, em ações sugeridas, né, para o uso racional de medicamentos. Falar em uso racional de medicamento, a gente tem que falar um pouco da farmacoepidemiologia, que é definida nada mais nada menos pelo raciocínio epidemiológico, né, de um dado da população, né, onde a gente vai pesquisar a farmacologia clínica e epidemiológica de algumas doenças e de medicamentos relacionados a esse tipo de problema de saúde. Esse tipo de estudo de farmacoepidemiologia, ele tem 2 vertentes, que são as complementares e a farmacovigilância. Né? Entre a farmacovigilância existem seus estudos também. As complementares, que buscam conhecer e analisar o impacto dos medicamentos sobre as vidas humanas, e a farmacovigilância, junto com seus estudos, vão analisar a utilização de medicamentos. Então, o que vai acontecer? Eles vão estudar, né? É necessário estudar a farmacoepidemiologia, a análise do impacto dos medicamentos em certas doenças, né, durante um risco epidemiológico, por exemplo, que é o que a gente está vivenciando. Ó. Um exemplo bem clássico, a cloroquina foi utilizada em grande escala no início, né, de todas as pesquisas. Agora saiu um artigo recentemente que a cloroquina foi suspensa por aumentar os riscos de interação, ou seja, de reações adversas. Aumenta o risco de morte do paciente, por exemplo. Né? Então, assim, são estudos que são feitos mediante a um problema epidemiológico, estudos de medicamentos que são feitos a um problema epidemiológico. E a farmacoeconomia nada mais é, gente, do que a análise de recursos, né, no campo da assistência farmacêutica, e eles podem ser intangíveis, como o uso racional de medicamentos. A utilidade de um medicamento ela está voltada diretamente para as características intrínsecas e extrínsecas, né? Intrínsecas é quando a gente fala de eficácia, né? E extrínsecas efetividade de custo, né? O quanto a gente vai gastar com esse medicamento. E fala também do ambiente hospitalar, né? A farmacoeconomia ela é de extrema importância quando a gente fala do ambiente hospitalar, porque como a gente já viu anteriormente, se você tem uma boa logística durante o seu trabalho, né, durante a sua gestão na farmácia hospitalar, provavelmente você vai ter uma grande economia, podendo investir, né, podendo ter recursos para investir em outras áreas que poderiam ser muito importantes dentro da farmácia hospitalar. Aqui é um exemplo, mais ou menos, de um tratamento, né, que é apresentado na unidade de vocês, que ele fala utilidade imaginada de antibiótico e sua relação com o uso racional de medicamento. Eles fizeram uma análise do medicamento X, antibiótico A, que ele dá aqui, em comprimido 100 miligramas, aplicado 3 vezes ao dia durante uma semana. E aí aqui a gente observa, né, o quanto o resultado desse tratamento, desse estudo,
ele teve ou não um comprometimento de acordo com a dosagem administrada pelo paciente, né? A farmacoeconomia, gente, ela permite a realização de análises, né, para minimizar os custos de um município, por exemplo, ou de um hospital, que a gente falou muito de hospital nessa unidade, sem que percamos, né, a eficácia, a efetividade, riscos e qualidade de vida do paciente, né? A gente não pode perder o foco, mesmo que a gente tenha o objetivo de minimizar os custos, a gente não pode perder o foco no nosso paciente. Permite também realizar análise de custo-benefício, comparando os custos e os resultados expressivos em unidades monetárias. Então, quando você é gestor, você precisa sim fazer um custo-benefício, fazer sua análise, né, de melhor laboratório, de melhor local onde você vai adquirir os seus medicamentos, para que assim você consiga minimizar, né, esses gastos ao fazer a aquisição dos medicamentos para o seu hospital, por exemplo. Custo efetivo nada mais é do que os custos e os resultados da ação terapêutica, né, para o alcance do mesmo objetivo. Então, não adianta eu economizar se eu não tiver uma efetividade. Para que eu tenha sucesso na minha gestão, eu preciso ter um custo-efetividade de qualidade, né? Preciso comprar um medicamento que vai me fazer economizar, porém o meu medicamento ele precisa me dar segurança, né, da sua eficácia em relação ao tratamento do meu paciente. É possível realizar análise custo-utilidade, a qual avalia intervenções terapêuticas a partir de análises de custos, né? Então, dependendo da intervenção, dependendo do quadro clínico desse paciente, a gente pode, ou dos pacientes em geral, se tratando de uma epidemiologia, de uma epidemia, por exemplo, a gente pode analisar se o medicamento X pode ser mais efetivo que outro medicamento e fazendo assim as intervenções. Lembrando que esse tipo de intervenção a gente não faz sozinho, viu? A gente sempre faz com a ajuda de uma equipe multiprofissional para pensar na qualidade de vida do paciente também. Né? E entrando em uma das partes mais importantes também do uso racional de medicamentos, a atenção farmacêutica, né? Onde ela impõe total responsabilidade da farmacoterapia do farmacêutico, né? Esse farmacêutico ele é responsável pela promoção do uso correto e racional dos medicamentos, o que vai fazer com que diminua os riscos, né, na terapia desse medicamento, no tratamento desse paciente, vai permitir que façamos uma farmacoepidemiologia, uma farmacoeconomia de qualidade, né, porque elas vão atuar junto, porque não adianta eu fazer a aquisição de um medicamento barato se ele não vai ter uma eficácia de qualidade, né? E onde esses elementos eles vão atuar de forma cinética, de formas importantes dentro da atenção farmacêutica. E aqui, gente, é o relato, né, de um farmacêutico hospitalar, de uma farmacêutica, na verdade, né, do ramo hospitalar, tá? Eu vou botar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Que ela fala do ramo hospitalar, é um vídeo curtinho, tá? Ela vai falar de como atua e como é a área da farmácia hospitalar.
Professora, tá mudo pra gente aqui. Pelo menos pra mim. Como é? Tá O mudo? vídeo tá mudo. Isso. Peraí, porque eu não. Vou desligar meu microfone para ver se fica o som para vocês aí, tá? Nada ainda. Continua mudo? Sim, continua mudo. Ó, sendo assim, a gente vai fazer o seguinte. Esse material, ele tá todo no portal de vocês, tá bom? Na verdade, aqui ela só vai relatar sobre a atuação do farmacêutico hospitalar, a realidade do farmacêutico hospitalar. Esse link tá lá no slide, tá em PDF para vocês, tá bom? Se vocês não conseguirem assistir, vocês me avisem que eu coloco o link Não, vou fazer melhor, vou colocar logo o link do YouTube lá para vocês assistirem na sessão 3, que é a última sessão da unidade 4, tá? Na verdade, ela só vai dar uma ênfase em tudo que a gente falou, ela conta um pouco da história dela no início, fala como ela ingressou, né, nesse ramo de farmácia hospitalar, que era um ramo que ela nunca imaginou, né, que poderia ingressar, que conquistou o coração dela e como ela trabalha hoje em dia, e o que ela faz e qual é a atividade dela dentro da farmácia hospitalar. Basicamente isso. É bem interessante vocês assistirem, né? Até porque é um vídeo da editora Sanar, então esses vídeos da Sanar geralmente são bem interessantes, são bem incentivadores, né? E eu queria que vocês assistissem aqui, mas como tá mudo, aí não vai ter como passar, porque eu não tenho. Né, eu não sei, na verdade, eu não descobri ainda a ferramenta para tirar o mudo para vocês, mas o link tá lá, tá bom? E no mais é isso, pessoal. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição agora para tirar as dúvidas. Tudo certo, gente? Sim. Sim. Elis, Oi. as atividades que você postou no AVA, você vai dizer ainda, né, a data para entregar? Ainda vou dar uma data para entregar. Provavelmente eu vou receber todas no dia da prova. A nossa prova, ela vai ser realizada, deixa eu olhar bem aqui no calendário, vai ser via portal, igual a outra prova. A diferença é que ela vai ser um questionário, tipo o último questionário que eu coloquei para vocês Sim. no portal, viu? E vai ser somado com essas atividades que eu postei lá, que vocês vão me mandar. Não precisa mandar pelo ar, vocês podem mandar por aquele endereço de e-mail que vocês têm, tá bom? Aham.
Deixa eu ver. Já tem data para as provas? Vai correr o calendário normal. Deixa eu só ver aqui a data certa. As provas elas vão acontecer na semana do dia 15 ao dia 19, tá bom? E acontecerão nos dias das aulas. Então, o professor vai marcar com vocês o dia, provavelmente vai ser no dia das aulas. A nossa, como nossa aula é dia de segunda-feira, vai ser a primeira prova de vocês, dia 15, tá? Mas não se preocupem que vai ser tudo tranquilo, tá bom? Não vai ser nada diferente do que a gente não viu aqui, do que a gente não conversou. Os vídeos das aulas gravadas estão todas postadas lá no AVA. Inclusive, assim que terminar esse aqui, eu vou postá-lo direto lá, o que facilita ainda mais o acesso. Então, se tiver alguma dúvida, quiser reassistir uma parte da aula que você ficou na dúvida, pode ficar à vontade. E se precisar também, eu estou à disposição, ok? Tá E aí a ok. gente debate, a gente conversa, tira as dúvidas direitinho. Se quem tiver com vergonha de perguntar durante a aula, pode perguntar no privado, que a gente vai se ajudando e vai sanando todas essas dificuldades, tá bom? Tá ok. Obrigada. Nada, amor. Então, sendo assim, gente, fiquem com Deus, tá bom? Se protejam, se cuidem, agora mais ainda, que nós estamos chegando a uma curva bem alta, né, de número de casos. Esperamos agora, daqui para frente, diminuir, não aumentar, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, tá bom? Que Deus proteja cada um de vocês e abençoe todos vocês. Boa tarde. Amém. Amém. Boa tarde. Boa tarde.